Então, como prometido, que eu sei que vocês amam, vamos ao caso clínico no Afinando a Ortodontia Damon Smarts, parte 2, onde a gente estava falando sobre as prescrições no sistema Damon, lá na parte 2.1, onde a gente lembrou das 3 prescrições, low, high e torque, e quando utilizar cada uma delas. Esse nosso paciente buscou tratamento em função de uma mordida aberta, tinha interposição de língua, abrindo na região ali de 13, 12, um pouco de 14, e aí a gente avaliou o perfil dele, tendo um perfil bom, uma maxila pobre e corredor bucal aumentado na visão frontal. E na panorâmica a gente vê a presença dos terceiros molares, que nós indicamos a exodontia dos 4 terceiros molares, e a partir daí a gente começa a fazer o planejamento, né? Vai definir aonde vão os stops, onde vão ser colocados os elásticos, se é que eles existirão, qual a prescrição dente a dente, bem como aonde a gente vai colocar o levante de mordida, que hoje é uma parte do aparelho, não é mais um acessório, né? Ele praticamente está em 100% dos casos. Já na visão intrabucal, o que chama mais atenção e a queixa do paciente é a mordida aberta, na região de caninos e incisões laterais. E nos chama a atenção a deficiência de torque nessa região de pré-molares superiores, o que vai nos garantir uma boa expansão com a leitura dos fios de Cooper-Naittai. Na visão lateral, a gente percebe do lado direito uma tendência classe 3, e aí, então já nos faz começar a pensar numa distalização de bloco desse lado inferior direito para reposicionar o canino, e esse é o motivo da extração do terceiro molar. O lado esquerdo, apesar do molar estar querendo escapar para uma classe 3, a gente percebe que tem um engranamento muito interessante. É o que eu costumo brincar, né? É aquele lado que a gente não pode estragar durante a ortodontia. É o lado que a gente tem que tentar deixar o máximo possível perto disso que a natureza deixou funcionando perfeitamente. Ainda na visão anterior, a gente percebe o desvio de linha média para o lado direito, contradizendo a mesialização do bloco posterior. E na visão oclusal, a necessidade, então, de distalização da correção da classe 3 e reposicionamento do canino. Na teleradiografia de perfil, a gente começa analisando o longo eixo do incisivo superior em relação ao eixo Y de crescimento, e percebe que a gente pode fazer então a vestibularização do incisivo superior. Pelo SNGOME, a gente vê que está relativamente bem, né? Está muito perto da norma. Já o IMPA, que vai nos mostrar o incisivo inferior, vejo que está bem acentuado, era para ser 87 graus, a gente está com 94,5. Como a gente percebe que pode então vestibularizar o incisivo superior e que tem que retruir ou lingualizar o incisivo inferior, a gente vai acabar optando por colocar um high torque nos incisivos superiores e um low torque nos incisivos inferiores. Voltando para a visão intrabucal, a gente está vendo que vai precisar colocar elástico vertical e também alguma força para distalização do bloco inferior direito para corrigir a classe 3 do lado direito. Então, lembre que eu falei nos caninos superiores, lá no vídeo passado, que a gente tem que pensar a força de ancoragem de elástico que vai ter neles, o efeito do elástico em cima desse dente, e mais o torque que vai estar no bracket, para então definir exatamente qual o bracket que a gente vai colocar. Agora veja o seguinte, o dente 13 está com um bom torque, né? O 23 um pouco negativo, mas o 23 não vai receber nada de elástico nele, né? Agora, o 13 vai receber um elástico, uma ação de elástico indireta. Vai ter a mecânica de classe 3 para a distalização do bloco inferior direito, que vai provocar um ganho de torque nesse dente. Porém, a gente vai ter que usar um elástico vertical também, para fechar a mordida. Então, o elástico vertical vai estar tirando torque e o elástico de classe 3 vai estar embutindo torque.
Portanto, eu posso colocar um torque estándar nesse canino, porque um torque sendo aumentado por um fator e diminuído por outro, ele vai se manter neutro. E ele está numa posição relativamente boa. O pouco que é negativo no 23 não justifica colocar um high torque. Então eu vou colocar estándar nos dois caninos. Já nos caninos inferiores, percebam que a gente tem um canino relativamente bem posicionado na questão torque. Porém, como os premolares têm torque muito negativo, e a gente sabe que com a mecânica, com os fios de Kuperneittai, a gente vai acabar tendo uma expansão desse arco, a gente vai acabar embutindo torque nesses caninos, com a ação do fio e a expansão dos premolares, ganhando perímetro. E a gente não quer muito espaço sendo criado nessa região inferior para não abrir aqueles diastemas que vão nos dar trabalho para fechar depois. Então, para compensar um pouco, ou até evitar essa expansão muito grande no arco inferior, a gente vai colocar os caninos inferiores low torque. Então, a nossa prescrição até agora ficou high torque nos 4 incisivos superiores, low torque nos 6 anteroinferiores e standard nos caninos superiores. Os stops a gente vai colocar no dente 22 e na linha média inferior, mas esse assunto para um outro dia. Então nós definimos agora para o nosso paciente todos os itens necessários para o nosso planejamento, que são então stop superior no dente 22, mesial distal do bracte do 22 e no inferior na linha média, que pode ser então um stop entre 31 e 41 ou dois stops distal do 31 distal do 41. O elástico vai ter um vetor vertical para fazer o fechamento da mordida aberta e mais um elástico de classe 3 para o lado direito. Ou então um elástico que mantenha esses dois vetores ao mesmo tempo. E as prescrições de high torque nos incisivos superiores, com caninos superiores standards e canino a canino inferior low torque. E restou a dúvida em relação ao levante de mordida. Seria posterior ou não, né? Bom, vamos ver a montagem do caso. Primeira consulta, montado superior e inferior, fio de Kuperneittai. Nos dois, os stops onde a gente planejou, entendendo as anotações dos slides para vocês acompanharem, onde está escrito fase, é uma das 4 fases do tratamento ortodôntico para o sistema Damon. O que foi colocado vai estar escrito do lado da foto ou abaixo da foto, em cima os fios, a data e o número da consulta equivalente. Então vai ter algumas imagens laterais também para vocês irem acompanhando a evolução do caso. Segunda consulta, instalação dos hooks e dos elásticos verticais para fechamento de mordida, ou, aliás, o elástico vertical, 5,16 leve. Não coloquei do lado esquerdo, sempre bom colocar para não correr risco de abrir a mordida do lado oposto, mas foi uma opção minha, o risco calculado que eu estou correndo. Agora o caso segue, consulta a consulta, e vocês vão observando como os incisivos superiores e os incisivos inferiores responderam ao torque, bem como os caninos. Alguns diastemas abriram, foram necessários elásticos de corrente, além dos elásticos de fechamento da mordida. Agora já estamos com fio de aço, né? Tá ocorrendo toda a evolução padrão do sistema. Nada muito fora da norma do padrão, né? Evolução dos fios e dos elásticos. Até que a gente chega numa situação confortável, onde a linha média já está centralizada, as chaves de caninos já foram omitidas, o molar também está caindo em chave, e a gente pode pensar então em fazer a finalização do tratamento. Tem algumas variações ali de stops, né? Vocês podem ir acompanhando também, mas como eu falei, stop vai ter que ser num outro dia. O paciente foi encaminhado para a fonoaudióloga. Como tinha uma interposição de língua, a gente precisa trabalhar a parte de motricidade oral com fono para ter certeza de que essa mordida não vai voltar a abrir. Então era esse o caso. Espero que vocês tenham curtido.
curtam aí o vídeo, façam seus comentários e aguardem que em breve a gente vem com novos vídeos. Um abraço!